Pensa só, como é que se neutraliza um grupo inteiro sem precisar lutar contra cada um dos seus membros? Pois é, existe uma estratégia antiga, mas super poderosa, que se concentra num único ponto fraco. Vamos mergulhar na Lei 42, ataque o pastor e as ovelhas se dispersarão. Ok, o nosso roteiro aqui é o seguinte: a gente começa entendendo qual é o problema de se enfrentar uma multidão. Em seguida, a gente desvenda a solução, analisando a astúcia de César e Borgia e a inteligência de Haile Selassie. E para fechar, vamos entender a psicologia por trás da estratégia e o que ela nos ensina hoje. Olha, não importa a área, seja nos negócios, na política ou até em conflitos militares, enfrentar um grupo coeso é sempre um desafio imenso. A força deles, claro, está nos números, mas essa força toda tem um ponto de origem. A abordagem de ir para cima com força bruta, de lutar contra cada pessoa, gasta recursos de um tempo preciosos. Então a verdadeira questão é como desmantelar a estrutura de poder sem declarar guerra a todo mundo. A resposta, olha só, não está na força, mas na precisão. E é exatamente essa precisão que está no coração da Lei 42. Uma regra que nos ensina a focar não na multidão, mas na fonte de onde vem a força dela. A lógica por trás disso é até bem simples, na verdade. Todo rebanho tem um pastor. Em vez de sair correndo atrás de cada ovelha, a estratégia é bem mais inteligente: identificar e isolar o líder. Quando a influência dele é neutralizada, a coesão do grupo, bom, ela simplesmente se desfaz. Para a gente ver essa lei funcionando na sua forma mais, digamos, implacável e genial, vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar para a Itália da Renascença para ter uma verdadeira aula de astúcia com o infame Cesare Borgia. A situação do Borgia era a seguinte: ele estava enfrentando uma traição dos seus próprios generais. Mas em vez de partir para uma guerra aberta, ele bolou um plano brilhante ao longo de dezembro de 1502. Ele os atraiu com uma falsa promessa de paz, conseguiu isolá-los das suas tropas e, em uma única noite, eliminou toda a liderança da rebelião. E o interessante é que os historiadores da época, como Paulo Jóvel, não viram isso só como um ato de crueldade, mas como uma fraude magnífica. A genialidade da estratégia foi reconhecida na hora. O resultado foi exatamente o que a lei prevê. Com os pastores fora de cena, seus exércitos, as ovelhas, viraram só uma multidão perdida, sem direção e totalmente impotente. A ameaça simplesmente evaporou da noite para o dia. Mas olha só, remover o pastor nem sempre significa usar de violência. E quem demonstrou isso de um jeito brilhante foi o futuro imperador da Etiópia, Haile Selassie. Selassie, que ainda estava consolidando seu poder, foi desafiado por Haile Bausha, um senhor da guerra que marchou até a capital com 10.000 homens, achando que a vitória já estava no bolso. Ele era, literalmente, o pastor com o maior rebanho. Só que o plano do Selassie não tinha nada a ver com espadas. Era pura estratégia. Ele convidou Bausha para um banquete, o distraiu com todo tipo de honraria, e enquanto o pastor estava lá, ocupado, os aliados do Selassie foram lá e simplesmente compraram as armas do exército inteiro. Neste caso, o pastor foi separado do seu rebanho, não na força bruta, mas na fineza. Ao sair do banquete, Haile Bausha encontrou seu acampamento vazio. Ele foi completamente derrotado, sem que o único tiro fosse disparado. Ok, mas por que essa estratégia funciona tão bem? Por que ela é tão eficaz não importa a época? A resposta para isso está na psicologia de grupo. É que, quando se remove o líder, cria-se um vácuo de poder. E isso gera pânico, confusão, desorganização total. Os soldados do Borgia e do Bausha, de repente, não sabiam mais a quem seguir ou o que fazer. Sem o pastor para guiar, o moral do grupo desmorona e a estrutura inteira entra em colapso. Beleza, então, qual é a grande lição que a gente pode tirar desse princípio que atravessa o tempo? No final das contas, esta é uma lei sobre foco e eficiência. É sobre saber olhar além da multidão para identificar a verdadeira fonte do poder. E aí, concentrar toda a energia nesse único ponto e agir de forma decisiva para neutralizar a ameaça lá na origem. E esse princípio, claro, vai muito além dos senhores da guerra da antiguidade. É uma lente, uma ferramenta estratégica para a gente entender o poder hoje. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Nesse nosso mundo de redes sociais, de mídia, de movimentos digitais, quem são os pastores de hoje em dia? E mais importante, como a natureza da influência deles mudou?